E aí? Vamos continuar Atos dos Apóstolos? Nós estamos no capítulo 11. Lembra lá no capítulo 10, no finalzinho dele, que Pedro foi até Cesareia e lá ele foi pregar para uns pagãos e o Espírito Santo desceu sobre eles? Nós vamos fazer a continuidade, a leitura da continuidade dessa história. Então vamos lá. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, então quando ele saiu de Cesareia e voltou para Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Quem eram os fiéis da circuncisão? Os judeus. E eles repreenderam Pedro e falaram assim: por que entrastes em casa de incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro fez-lhe uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito tive uma visão, uma coisa à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei-a atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: de nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: o que Deus purificou, não chame tu de impuro. Isso aconteceu 3 vezes e tornou tudo a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes, e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais será salvo tu e toda a sua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus deu-lhe a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glórias a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Deixa eu só fazer um comentário antes de continuar. Gente, achei tão maravilhoso esse texto, porque antes de Pedro ir até Cesareia, ele estava em Jope, lembra? E o Cornélio pediu para os soldados deles irem até Jope procurar esse Simão de sobrenome Pedro. Só que Pedro estava numa transe lá, em cima da casa que ele tinha ido orar, enquanto a comida dele estava sendo preparada, e ele estava com fome. Então ele viu essa toalha cheia de animais, e aqui ele fala, ó, ele conseguiu claramente distinguir. Aliás, não era uma toalha, ele está se referindo como se fosse uma toalha. E ele falou que conseguiu distinguir claramente quadrúpedes terrestres. Então, assim, todas as feras de 4 pernas, tudo que você imaginar. Aí, répteis e aves do céu. E ouvi também uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. E aí ele respondia isso, porque ele era judeu, e ele falava: não, de modo algum, pois nunca entrou na minha boca coisa profana ou impura. Por quê? Porque para ele não podia comer esses animais, porque da região judaica, para eles isso era impuro. E isso aconteceu 3 vezes, ele falou. E aí Deus repreendeu ele, a voz falou assim para ele: o que Deus purificou, não chame tu de impuro. Então guarda bem essa informação, porque Deus já estava dando as pistas ali para ele, de dizendo assim: para você judeu pode ser impuro, até porque isso é só uma lei terrena, não é uma lei espiritual verdadeira. Era uma lei ali cultural, né, judaica, da onde Pedro nasceu e aprendeu aquela cultura judaica, aquela religião judaica. E aí, quando ele estava ainda finalizando a transe, bateram na porta e o Espírito Santo já avisou ele: ó, tem gente aí na porta e você vá com eles porque eu os enviei.
Isso lá no capítulo 10. Se você voltar ao vídeo do capítulo 10, vai estar tudo isso dizendo lá. Eu estou só recapitulando para a gente entender e fazer essa comparação, aproveitando o explicativo aqui de Pedro. E aí, quando Pedro chega lá e percebe que eles são pagãos, mas o Espírito Santo havia enviado ele, já tinha visto essa visão na transe dele, né, nessa transe espiritual. Então, o que ele fez? Ele se pôs a rezar, porque não é ele que envia o Espírito Santo, é o próprio Deus. Ele só faz a parte dele, que é orar por aquelas pessoas. E ele tinha sido enviado lá pelo próprio Deus, né? E então, o que eu fico pensando e quero trazer para vocês? Que Deus mostrou para eles o que parece errado para ele, a toalha lá dos bichos impuros para ele, o que parece errado para ele está purificado por Deus, e não é ele que vai dizer que não é, entendeu? Então, que não era para ele se opor e ir à casa dos pagãos e rezar por eles, porque havia sido Deus que havia purificado, e Deus tinha falado para Cornélio que se ele trouxesse Pedro lá, que... Quer ver? Deus até fala assim, ó, ele dirá as palavras pelas quais será salvo tu e toda a tua casa. Então Pedro só precisava cumprir a palavra de Deus, o envio do Senhor, que era só orar e pregar para aquelas pessoas, contar a história do que tinha acontecido do Jesus lá, de Jesus Cristo ressuscitado, tudo o que tinha acontecido, todos os milagres. E diante de tudo isso que Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo pagão. Então mostrou para Pedro exatamente a representação da toalha que desceu para ele, de coisas que eram impuras para ele. Deus disse, o que eu purifiquei não é tu que vai se opor. E aí Pedro, com esse entendimento também, ele finaliza ali, né, na hora que ele é indagado, ele finaliza dizendo, ó, que ele é muito esperto, muito sábio. Ele fala assim: pois se Deus lhe deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia a Deus? Quer dizer, com que direito eu seria oposição a Deus nesse momento? Eu só fiz só cumpri o que foi me dito, que foi me pedido, né? Já que Deus me enviou até lá. E aí, depois de todas essas pessoas que indagaram Pedro, até eles se calaram e deram glórias a Deus, né? Então, assim, achei maravilhoso. A gente precisa começar a prestar atenção nos detalhes, como Deus fala com nós. E isso é muito rico, porque essa vida corrida e essa falta de tempo que a gente não tem tempo para refletir espiritualmente, a gente não tem tempo para passar tempo com Deus, nem na própria casa, nem na sua cama, nem quando você está num banho, conversar com o Senhor, no seu momento de intimidade, ou você criar um horário ali, um altar na tua casa, da sua maneira, de acordo com a sua religião, de acordo com a sua fé, e você se entregar ao Senhor. Nós não estamos tendo tempo para isso mais, mas principalmente de você ir de fato até a sua comunidade, na sua religião, na tua igreja, e você ter esse momento com o Senhor lá também em comunidade, mas também ter sozinho, também é importante a sua intimidade com o Senhor sozinho, para que você aprenda a refletir e entender os sinais, porque muitas vezes eu escuto as pessoas falarem: Deus não responde, Deus nunca me responde, Deus não fala comigo. E a gente está vendo aqui nos Atos dos Apóstolos que eram pessoas muito mais fervorosas na fé que a gente. O que isso significa? Que eles praticavam muito mais que a gente, por isso que eles revelam coisas que Deus falavam para eles, porque também eles percebiam isso. Então, assim, será que hoje, colocando na nossa vida, Deus de fato não fala com nós? Ou é a gente que não percebe? Ou a gente também não dá o primeiro passo, que é de dar intimidade ao Senhor, de ter tempo com o Senhor para aprendê-lo a ouvi-lo? E de fato, aprender mesmo, buscando sinais aqui na Bíblia de como faz isso, aprendendo como é que ouve ao Senhor. Então, cabe a fazer a nossa parte também, tá bom? Agora eu vou continuar, porque já tá quase acabando. Então, depois que as pessoas que indagaram Pedro se calaram e acreditaram também, né, nele e na conversão desses pagãos. Então, agora eu vou continuar o texto. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão, lembra da morte de Estevão, que ele foi apedrejado, que foi aquele diácono escolhido para ajudar os apóstolos, que aí começou uma perseguição, que Saulo começou uma perseguição em Jerusalém, e muitos cristãos foram para tudo quanto é lugar, e aí para Cesareia também foram, para Samaria também foram. E aqui também está falando, então, que muitos daqueles cristãos foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão. Chegaram até a Fenícia, a Chipre e a Antioquia.
pregando a palavra só aos judeus. Alguns dele, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entretanto, em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem bem cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte das reuniões da comunidade e instruíram grandes multidões, de maneira que a Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. O reinado de Cláudio deu-se entre os anos de 41 a 54. Os discípulos resolveram, cada um, conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Então veja, a comunidade era tão integrada de coração mesmo, que quando esse profeta falou que haveria uma grande fome, os discípulos tinham aquela organização de receber as doações, de ajudar as pessoas com equidade, não com igualdade, com equidade. Quem precisava mais, ganhava mais, quem precisava menos, ganhava menos. E aí, como eles ainda tinham algumas posses próprias também, eles resolveram enviar socorro aos irmãos da Judéia, para apaziguar um pouco essa fome. Assim o fizeram e enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e de Saulo. E aqui a gente encerra o capítulo 11. E fica para vocês esse ensinamento de hoje, de entender essa história da evolução aqui, como é que vai acontecendo, né? Esse apostolado, esse cristianismo que foi ensinado para as pessoas, que não foi somente aos judeus, eles foram também, acabaram enviados pelo Senhor, pregar para outras pessoas de outras religiões e foram começando a entender tudo que Jesus tinha falado para ele nesses 3 anos que ele ficou aqui, né? Dos 30 aos 33 até a morte e ressurreição de Jesus e a ascensão dele ao céu. E é muito bonito de ver isso acontecer, porque eles não sabiam tudo, tintim por tintim, como seria depois de que Jesus partisse. Eles foram aprendendo na prática. E é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje nesse vídeo. Você tem praticado a sua fé? Porque você não vai saber como vai ser o seu futuro até lá. Então não adianta ficar estressado, não adianta ficar ansioso, morrendo de ansiedade para o futuro, porque ansiedade, quem tem ansiedade é excesso de futuro. Você vive mais no futuro do que no seu presente. Então passa a refletir, passa a viver mais o seu presente, passa a ter mais intimidade com o Senhor, para que você vá aprendendo na prática. É praticando a sua fé que as coisas vão ser reveladas de pouquinho a pouquinho para você. E você vai tendo um controle melhor da sua vida, você vai recuperando a felicidade, você vai conseguindo viver cada instante de verdade e não ficar preso na ansiedade que te cega muitas vezes para o seu presente, para o seu hoje. Você esquece de ver os filhos crescer, você deixa a família passar, você deixa a angústia tomar conta do seu coração, você fica largado no sofá, na cama, dorme demais, toma remédios, fica preso no celular o tempo todo. Então, assim, vai viver a sua vida, vai cuidar da sua fé, vai cuidar de você, vai cuidar do seu emocional, vai cuidar da sua saúde espiritual, da sua saúde física, come melhor, vai fazer atividade física, sai no domingo, vai passear no parque, vai viver sua vida, vai se cuidar, fala de Jesus para as pessoas, mas primeiro, para você falar, seu coração tem que estar bem, então vai se cuidar. Vai viver essa fé na prática, como esses apóstolos estão mostrando pra gente como deveria ser.
vai ser muito bom para você, você vai se sentir bem. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, a mesma mensagem que a Bíblia nos ensina aqui, que é: vamos viver a nossa vida, vamos praticar a nossa fé, porque isso nos faz bem. Esses apóstolos, essas pessoas, elas só conseguiam ter uma oração fervorosa porque, de fato, elas praticavam muito a fé delas, elas acreditavam de verdade. Então, não adianta nós, que não estamos curados no nosso coração, sair por aí orando pelas pessoas. Nós precisamos primeiro estar bem, porque só transborda de nós o que de fato temos aqui de sobra, o que de fato, assim, estamos cheios. Então, se você ainda não se sente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, vai se cuidar. E é fácil se cuidar espiritualmente. Se você ainda tem dúvida, me chama aqui. Se você me conhece pessoalmente, você tem aí meu WhatsApp, você tem minhas redes sociais. Me chama pra gente conversar, eu te ajudo nisso, tá bom? Mas essa mensagem eu quero dizer pra vocês hoje. Tchau, gente, até mais, até o próximo vídeo.